Olá! Então, hoje, agora, nós vamos entrar numa etapa a mais bonita, na verdade, a mais importante dessa técnica Viva Sua Luz. Nós trabalhamos, então, nós identificamos, né, as memórias, trabalhamos as emoções das memórias, e agora nós vamos, então, ressignificar, né? O que é esse ressignificar? O que acontece? As memórias que vieram, não sei se foi da sua infância, da sua adolescência, ou mesmo de 5 anos atrás, eu não sei que memória que chegou até você, mas era você ali. Então, você vai ressignificar você naquele momento. Por quê? O que acontece? Para nossa mente, não existe tempo, não existe passado, presente, futuro, não existe. Aquilo que estiver registrado é o que a nossa mente ela vai validar e trazer para o nosso presente. Então, por exemplo, se não adianta falar assim, então, porque naquela época os meus pais trabalhavam muito e para me dar uma vida boa, então eu me sentia abandonada, rejeitada e tudo mais. Só que isso não adianta você ter essa consciência. O que precisa de verdade acontecer é a mudança daquela criança, a percepção daquela criança. Nossa, como assim, Meire? Dá pra gente voltar ao passado e mudar a criança? Sim! É isso que nós vamos fazer. Nós vamos até a linha do tempo, né, dentro daquela memória, e nós vamos mudar a percepção daquela criança naquele momento. Então, por exemplo, vamos supor que ela tenha, sei lá, se acidentado, né, foi atropelada. E aí, aquele choque, aquele baque ficou, entende? Então, aquele momento foi muito marcante, foi muito desesperador. Eu tenho medo de sair na rua, medo entende? Então, precisa mudar a percepção que ficou nessa criança. Então, nós vamos voltar agora, a gente vai fazer esse movimento, nós vamos voltar, nós vamos olhar o que essa criança ainda está sentindo, e nós vamos limpar o que ela está sentindo. E nós vamos acolher, nós vamos conversar com essa criança que ficou ali. É isso que é a chave, entende? É o segredo do ouro, né? Que eu não sei se eu que descobri, porque eu não vejo ninguém fazendo, mas é isso que muda. É isso. É quando a criança ali muda. Porque o que eu percebi? Quando eu fazia só EFT para as emoções, aí a pessoa falava assim, não, tá tudo bem, não sinto mais nada, tá neutra, tá tudo certo. Porém, quando eu pedia, tá, mas você consegue visualizar a sua criança naquele momento? A pessoa falava assim, sim, eu consigo. Então, ok. O que essa criança, então, parece que ainda está sentindo nessa situação? Aí a pessoa falava assim, parece que está triste, ainda parece que está se sentindo abandonada. E foi aí que eu comecei, então, a trabalhar a criança. E é incrível como você vai ver que você consegue mudar também essa percepção. De repente, vamos supor, várias vezes, eu já trabalhei com várias crianças, então, tinha criança que, quando ela ia ver a criança, estava com uma faca atrás, é muito forte, né, essa cena. Tanto que a pessoa depois voltava, assim, desesperada, chorando, porque viu a faca fincada. Então, o que significou aquilo para ela? E aí nós trabalhamos todo esse significado, o peso, o sofrimento que a criança ainda estava sentindo naquela situação, mas foi de modo figurativo, tá, gente? Não que aconteceu isso, que ela foi esfaqueada, não. Ela viu, né, o inconsciente dela mostrou a forma como a criança dela estava. Então, muito machucada, muito ferida, ali, né, sendo traída né, ela estava se sentindo traída pelas costas. Então, é muito forte isso. Quando a gente trabalha a criança, quando você vai voltar, a criança já está mais tranquila, mais leve. E é essa percepção que precisa mudar. É esse padrão interno que precisa ser
mudado. Então, se a criança, naquele momento, se sentiu culpada, incompetente, se você não muda isso, se você não trabalha, não limpa essa incompetência, essa incapacidade, você não consegue transformar isso dentro de você. E aí, inconscientemente, você vai trazer situações para mostrar que realmente, acho que eu não sou tão boa assim, né? Não consigo acreditar em mim, não consigo confiar na minha capacidade, na minha competência. E não sabe por quê. Acredita que é assim mesmo, mas não. É a sua criança que ainda está se sentindo desse jeito. E como é que você vai atrair prosperidade, abundância, se você é uma incapaz? Faz sentido isso para você? Então, agora nós vamos limpar, então, ressignificar, mudar essa criança, ok? Então, não importa qual, ou criança, ou adolescente, ou você mesma, adulta, 5 anos atrás, sei lá, sofreu uma separação, ou perdeu o seu negócio, ficou lá toda desolada. Então, nós vamos voltar essa memória e ver como é que você continua lá, naquele momento, como que você ainda está lá, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Esse é o ponto mais importante da técnica, que vai mudar realmente o seu padrão. Não adianta só limpar as memórias, precisa mudar a crença daquele momento. O que eu acreditava? Sei lá, naquela minha infância, o que eu acreditava? Que eu não ia ter futuro, que a minha vida ia ser assim mesmo, essa pura escassez. O que essa criança acreditou e ainda dentro de você acredita? É isso que nós vamos investigar, é isso que nós vamos transformar, ok? Essa é a magia dessa técnica. Então, nós chegamos aqui, o ponto onde eu transformo isso. Eu não vou conseguir, eu queria colocar técnicas mais de PNL aqui, eu vou ver se eu consigo de alguma forma colocar, porque durante as sessões eu uso bastante essa visualização, eu uso bastante essa transformação. Vamos ver de que forma eu posso te ajudar da melhor, ser contribuição mesmo aqui nessa transformação, mas eu sei que vai ser show de bola. Então vamos lá, eu quero que você feche seus olhos e lembre daquela memória. Lembrando daquela memória, perceba se você está fora ou se você está dentro. Percebendo isso já, perceba, tem pessoas que vai conseguir enxergar até a face da criança, respira fundo, vai respirando e vai trazendo essa memória, porque às vezes de bate-pronto ela não vai vir assim com tanta facilidade. Respira fundo, fecha seus olhos e tenta concentrar nessa memória. E se concentrando nessa memória, vai percebendo a situação toda, a memória, não sei se foi um trauma, ou se foi a bronca que você estava levando da sua mãe. Procura cada vez mais fortificar ali essa memória. Se caso depois de tantas limpezas você perceber que ela já está mais vaga, que você não consegue nem visualizar direito essa memória, então eu quero que você ao menos tenta sentir o que naquele momento, aquela criança levando bronca ou passando por um trauma, o que ela ainda está sentindo. Com certeza vai vir algum sentimento para você. Um medo, uma tristeza, ou nada, parece que a criança está bem, ela está tranquila. Vai vir essa percepção para você. Então, fica tranquilo. Então, eu quero que você, então, perceba. Agora, se você conseguir visualizar o rosto dessa criança, ou dessa moça, dessa adolescente, dentro dessa memória, veja você lá naquela memória e veja se você consegue, se você consegue ver o rosto, veja o que será que você daquele passado ainda está sentindo com aquela situação. É medo, é angústia, o que é? E você que está de fora, que é você agora, o que você sente quando você vê essa situação? Você sente pena? Ai, coitada, olha da minha criança, está sofrendo. Puxa, coitada de mim que passou por aquela situação ali. Então, eu quero que você veja a percepção da pessoa que está lá, né, de você do passado, e você mesmo olhando essa situação. Então, eu quero que você tenha essas duas percepções e vai anotando, ok? Porque nós vamos fazer agora a condução e você vai substituir
a emoção que a sua criança estiver sentindo e aquilo que você estiver sentindo em relação a você ver ali toda a situação de fora, tá? Como se fosse uma pessoa de fora olhando aquela memória do seu passado, ok? Então, vamos lá, vamos começar então? Então, vamos lá. Mesmo que eu sinta a minha criança sentindo essa emoção, ela está profundamente sentindo essa emoção, e só de vê-la naquela situação, eu sinto, aí você fala o que você sente, tá? Eu me perdoo, eu me amo e me aceito, profundo e completamente. Mesmo que eu sinta a minha criança ou a minha menina moça profundamente apegada a essa memória, a essa emoção, mas hoje eu escolho libertar, desapegar, destruir e descriar essa minha menina ou moça dessa emoção, dessa memória. Eu me perdoo, eu me amo e me aceito, profundo e completamente. Eu sinto essa emoção. Só de ver a minha menina naquela situação, eu sinto que a minha menina ainda sente essa emoção, e eu sinto essa emoção, eu sinto a minha menina ou minha moça sentindo essa emoção, profundamente apegada a essa emoção, a essa memória, mas eu já escolho libertar e desapegar, destruir e descriar a minha menina dessa emoção. É muito seguro a minha menina, ou minha menina moça, viver sem essa emoção, viver sem o trauma dessa memória. Eu me perdoo, eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Para só um pouquinho, respira fundo e volta novamente àquela situação. Voltando novamente àquela situação, eu escolho, eu quero que você veja se ainda existe alguma emoção da sua criança. Se você sentir que ainda tem uma sensação, que ainda está se sentindo triste, solitária, qualquer emoção que seja, você vai voltar e vai refazer essa rodada, ok? Eu peço para vocês, realmente me desculpa por esse
por esse barulho aqui, tá? Gratidão.